Dá um bom dia aqui pro Márcio Pauli, que toda terça-feira o Márcio está aqui, né? Para comentar, falar para nós aqui de vários assuntos da nossa cidade, da nossa região, enfim, todo o Brasil também. Oi, Márcio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marcílio, bom dia a todos os amigos, bom dia aí a todos da nossa querida Lagoa Dourada. O Dia das Crianças, Márcio, também para o comércio, né? A gente tem várias datas aí, eu acho que o ápice é o Natal, né? Mas depois vem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados, mas o Dia das Crianças também movimenta muito o comércio. Verdade, Marcílio, nós estamos chegando já aí nesse último trimestre, né? Muitos empresários dividiram os trimestres como se fosse um bolo, né? O primeiro bolo do primeiro semestre, a gente pode chamar de primeiro trimestre, o bolo inglês, aquele bolo duro de engolir, bolinho sem muito gosto, difícil, né? Foi um começo de ano assim com muitas dúvidas. O aumento dos juros, né, da Selic fez com que muitas empresas que já estivessem endividadas se preocupassem bastante. O segundo quadrimestre, vamos dizer assim, né, até agosto, setembro, é aquele bolo assim com um recheiozinho, né? Mas principalmente agora, no último trimestre, é o bolo com a cerejinha. Todo mundo está esperando um final de ano que vai coincidir várias datas, né? Começa agora com o Dia das Crianças, daí o pessoal já vai estar praticamente em novembro, e os Fridays, né? Uhum. Que antigamente era só na última sexta, o Friday de sexta-feira, né? Sexta-feira Negra, isso é o que? É uma cópia do varejo americano, sempre acontecia na última sexta de cada novembro, né? E agora praticamente é o mês inteiro, né? O Black Friday virou um mês, né? Um mês todo que começa já com certeza motivando as pessoas para a Copa do Mundo. Então imagina, você tem Dia das Crianças, os Blacks, a Copa do Mundo e já vem com o Natal, né? Então há uma expectativa do comércio muito grande. E isso é bom, né? Isso é bom para toda a região porque isso gera empregos, né? A gente fala muito das indústrias, as indústrias geram sim empregos qualificados, mas aquele setor que gera emprego primário, que é o setor do jovem, do primeiro emprego, é o comércio. Você dá um exemplo, né? Você traz aqui uma grande indústria para Ponta Grossa, dá lá 200 empregos. Aí você traz aqui o Max Atacadista, né? O segundo que está abrindo hoje ali na Monteiro Lobato, é 300 empregos diretos, né? Então ajuda muito nessa conquista social de toda a população. E eu conheço muitas pessoas, mas que tem, você falou aí do primeiro emprego para o jovem, que é no comércio, e tem muitos assim que buscam esse primeiro emprego, mas pensam, é só meu primeiro, quero me acertar, mas daí eles acabam gostando do negócio e acabam tendo aí por mais tempo e acaba até tendo uma profissão pro resto da vida, que é trabalhar no comércio. Interessante, Marcelo, o que você tem comentado, porque muita gente entra no comércio achando, eu vou lá, de vendedor até achar coisa melhor, até me formar e depois ser advogado, ser dentista. E aí eles descobrem que o varejo é uma profissão, né? Que a profissão de vendas é algo que, se a pessoa tiver atitude, ambição, tiver algumas características, principalmente aquela que a gente chama de bicho carpinteiro, né? Não deixa. Bicho, carpinteiro. O cara tem que ter. O pessoal pergunta qual que é a maior característica hoje, né, que nós procuramos um profissional. Aquele que tem bicho carpinteiro, aquele que tem taxinha na cadeira, né? Não para quieto, sempre tá. A expressão que a mãe usava para, nossa, para quieto, rapaz, você tá com bicho carpinteiro Tá aí. com bicho Não carpinteiro. para quieto, é isso, né, Márcio? Exatamente. Então ele está sempre querendo inovar, fazer as coisas diferentes. E os grandes vendedores são hoje profissionais que têm, inclusive, um recurso financeiro muito bom, porque justamente tem as características de resiliência, né? Aquela história de você acordar cedo e vamos para a guerra, vamos trabalhar. É. E principalmente um poder de adaptação também, né? Ele se adapta ao mercado, porque às vezes é difícil, né, Marcelo? Às vezes você está lá na frente da tua loja, aquele sol, aquela plaquinha fazendo assim, né? Você escutando quase que a barba crescendo. De repente passa um cachorrinho, tac, 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 de repente passa outro, tac, tac, tac. Aí passa que nem aqueles faroeste, aqueles negócios, né, na frente. Isso acontece muito em cidades do interior, né? Você, todo motivado, chega lá, às vezes, né, uma semana ruim. Você não tiver uma automotivação, motivação é uma porta que abre por dentro. É muito difícil. E os comerciais têm isso como característica bem importante. Bom, Márcio, isso também é interessante que, assim, você deve ter visto bastante, né? Com a experiência que você tem, a gente falou aqui desse primeiro emprego, a pessoa acaba entrando no comércio e tal. Agora tem muitos também que se apaixonam tanto por tudo isso que acabam abrindo o próprio negócio. Você viu bastante isso daí?
pessoa Verdade. saiu do comércio, ou das lojas MM, e abriu seu próprio comércio, né? E se deu bem. Se deu bem, inclusive essa semana nós tivemos o dia do empresário, só que é aquela história, muitas vezes o pessoal imagina empresário, tem muita gente que imagina ainda aquele cara de fraque de cartola, né? O explorador da massa trabalhadora, isso, o pessoal de esquerda adora isso, né? E na verdade os empresários hoje, nós temos no Brasil 42 milhões de MEIs. Quer dizer, praticamente um quarto da população hoje tem o seu próprio negócio. E é excelente, né? Porque o MEI você paga um valor ali de R$ 52 e já tem a sua notinha, você já recebe, né? Já está ali fazendo uma certa economia para uma aposentadoria, se regula, né? Se regulariza. E hoje é a tendência. Então, quando a gente vê a taxa de desemprego e tal, é de X%. Estão desconsiderando aquelas pessoas que saíram da carteira de trabalho e foram atrás de um sonho de ser um MEI, né? Ser o seu próprio patrão, né? E que muitas vezes descobrem que não é tão fácil assim, né? Não tem o 13º, não tem as férias, o seu expediente de 8 horas não existe mais, é muito Tem que mais ser que o isso. primeiro a chegar, o último a sair. É verdade, então, e que é bem interessante, porque o MEI, a partir do momento que você começa a crescer, você abre mais, né, bota mais 2, 3 colaboradores, veja só, né, 82% das empresas do Brasil tem no máximo 2 funcionários. Quer dizer, ele acaba sendo o que realmente movimenta a economia. E depois vira lá um simples e vai crescendo. Eu acho fantástico o formato de empreendedorismo que nós temos. Inclusive, acredito até que nas escolas públicas e nas escolas privadas, já para criançada, para adolescente, já poderia ter, né, matérias sobre empreendedorismo. Eu concordo. Isso é importante. Deveria ter, sim. Né? O SPB e empreendedorismo. O SPB também está faltando um pouquinho para a turma. Hein? Então, a gente estava comentando justamente sobre, né, esse final de ano, sobre os empregos. E olha só que legal, né? A gente tem algumas informações, a gente sempre traz aqui para o pessoal em primeira mão, da Lagoa. Ainda bem, né? Porque o Márcio, quando eu tô aqui, ele só quer falar de política, né? Fala, vai lá falar de varejo. De repente, vamos lá, primeira pergunta. O que você acha da campanha? Tá bom. Mas olha que interessante, né? Nós temos em Ponta Grossa uma informação privilegiada. Todo mundo esperando passar as eleições e ano que vem muitas empresas vão vir se instalar aqui. Olha, empresas que querem procurar pontos aqui que juntas geram mais de 2.000 empregos. Cobasi tem uma hoje ali na Nova Rússia, né? Vai abrir ali ao lado de uma reinauguração da Daju, né? Vai ter uma Cobasi ali. Nós temos o shopping que está saindo ali na Visconde Taunay. Tem uma grande empresa já praticamente acertada ali, que é a Centauro. A Centauro é uma grande empresa de esportes, né? De artigos esportivos. Nós temos a busca aqui de ponto da Leroy. A Leroy Merlin é uma grande empresa de material de construção, como a própria Cassol, que também está procurando um ponto ali na Visconde Taunay. Nós temos o Condor buscando ponto aqui para abrir o seu primeiro atacado, né, que se chama Gigante. O pessoal muitas vezes vem ali de Curitiba pelo contorno e vê ali que tem uma Van, tem uma Supermax e ali tem um Gigante. O Gigante é a marca do atacarejo do Condor também, que quer vir para Ponta Grossa. Temos uma grande empresa de armarinhos que fica ali na Vicente Machado, que é a Giga. A Giga quer abrir uma mega Giga em Ponta Grossa. Então é interessante isso, né? Além do shopping, que vai trazer muitas... Acho que daqui máximo 2 anos deve estar pronto. Lá em cima, Marcelo, lá na Baldwin do Táxis, em frente ali a Pratique, acho que é a Burger King. Burger King vindo... Tá vindo inclusive a Pizza Hut também, né? Pizza Hut ali perto do Banco do Brasil, ali na Augusto Ribas. Lá no São José não, ali na... como é que era o nome daquela empresa? Era um mercado que tem... lá no Agricer? Exatamente. Ali é o Superpão ali agora. Vai ser o Superpão, que tem, chama agora de... Acho que tem outro nome agora, né? Pegue mais, Compre Mais. Compre Mais. Compre Mais. Que é uma empresa guarapuavana que foi comprada por um fundo e eles têm apenas um objetivo de abrir 100 mercados aqui no sul do Brasil. E Ponta Grossa é uma das... Ponta Grossa é o seguinte, né? Acho que o maior número de mercados e farmácia por metro quadrado é em Ponta Grossa. Né? Com certeza. Farmácia é um negócio absurdo, né? Farmácia, mercado e rotatória. E Ponta Grossa tem uma característica interessante. Você veja, você vai, por exemplo, para Londrina, Maringá, Cascavel,
olha o tamanho de Londrina. Você tem no máximo um bairro em Londrina que você tem um comércio desenvolvido, né? Que é os 5 conjuntos. Você vai para Maringá, não tem bairro em Maringá para abrir lojas. Você vai para Cascavel, só tem um bairro, que é o Floresta, e outro que está se desenvolvendo. Ponta Grossa, você tem 10 regiões que você tem um comércio descentralizado. Isso é muito bom para a cidade, porque descentraliza, as pessoas não precisam todo momento vir para o centro, podem consumir na sua região. E tem 2 regiões que estão crescendo demais em Ponta Grossa. Atenção, investidores, atenção você que quer abrir sua loja. Primeiro, Visconde Mauá está crescendo demais ali perto do Homens do Trabalho. Pode anotar ali, sempre teve ali a Luiza Calçados, tá, o pessoal da GGPEL, e agora está abrindo outras ali, né? Uma construção grande de esquina, que vai sair uma loja de 2.000 metros ali, vamos ver quem vem, né? E a outra, que é um pouquinho mais, está crescendo e vai, te dou 2 anos para ser mais ou menos como a Clipeu Neto lá da Santa Paula, é a rua Siqueira Campos. A rua Siqueira Campos é o contorno que vem lá que agora tem aquela... passa o Vicentino, vai embora. E você chega até ali a trincheira nova que tem na frente do Tetra Pak. Aquela região ali é condensado com mais de 30.000 casas novas, de mais de 100.000 pessoas que estão morando ali na região. E a outra região que também está crescendo demais se eu não me engano, não sei qual que é o primeiro nome, mas o nome da rua acho que é Valério Ronque, que é a que sai da universidade lá do campus e vai até a entrada do Matador. Inclusive já tem um atacado ali, né? O pessoal de Irati, que é agora esqueci o nome deles, mas também aquela região muito, muito crescendo bastante. Então, Ponta Grossa tem uma característica muito interessante, que é essa descentralização do comércio. Ela está se expandindo, né, Márcio? Aí que vem também a importância dos gestores, dos políticos, de quem comanda a cidade, também dos vereadores, né? Porque não, sei lá, com ideias, porque a cidade está se expandindo, vai precisar de muita coisa, locomoção, transporte coletivo, uma série de coisas. Como você falou, porque as coisas estão aumentando, estão se espalhando. Se você pegar os extremos de Ponta Grossa, lá da Vila Jamil, perto da Vila Velha, até Alvaia, você tem 37 quilômetros. É uma cidade muito extensa. Pra você ter uma ideia, Maringá tem 25, né? A mesma quantidade de habitantes e com uma característica, né? Há quase 200 anos atrás, aquelas pombinhas, né, foram soltas, né, e escolheram um lugarzinho meio difícil de construir uma cidade, né? Foram no morro, né? A cidade tem um morro. Então é morro para lá, morro para cá. Se um dia, né, der um dilúvio no mundo, todo mundo vem aqui para Ponta Grossa, né? Que carro que você aprendeu a dirigir? Que carro? Você lembra? Eu aprendi a dirigir um Roge. Então, que eu sempre ouvi o seguinte, mas aprendeu a dirigir em Ponta Grossa, se dirige em qualquer lugar. Se dirige até na Lua, em Marte. Você sempre em primeiro. A cidade altos e baixos. Então, Ponta Grossa tem essa característica bem interessante, né? Que tem coisas positivas, né? E tem coisas que não são tão positivas assim. Uma das coisas, Marcílio, é que quando você... Infelizmente, né, existe muitas vezes nas cidades uma diferença muito grande de regiões. Você pega a Ponta Grossa, tem o Palladium ali, que é onde as pessoas vão comprar, classe média alta, né, tem por ali. E um pouquinho para baixo você tem a Coronel Cláudio, né, que é uma das regiões mais empobrecidas da cidade. E isso é terrível do fato de observação, porque você vai para o Rio de Janeiro, você vê os morros, onde ficam as favelas. Você observa os morros de longe. E Ponta Grossa muitas vezes tem os fundos de vale, que as pessoas não enxergam e muitas vezes acreditam, Ponta Grossa é uma cidade realmente uma cidade equalizada entre todos os habitantes, e não. Existe ainda muitos bolsões de pobreza, e aí que precisa esses recursos, né, como do comércio, da arrecadação de impostos, ir para projetos de infraestrutura importantes. Olha só, o coração da cidade, nós temos ali tem o Lago de Olarias, e para cá do Lago de Olarias você tem todo aquele mato ali, né? Que fica nos extremos entre aqui a Carlos Cavalcante, aqui a rua que vai para o Vicentino, e todo aqui atrás da Lagoa Dourada nós temos todo esse mato aqui. Nós precisamos interligar, né? A Ponta Grossa precisa interligar essa região para que possa evoluir, né? Possa evoluir com um bom planejamento. Isso quer dizer, então, que essas interligações, inclusive, assim, a gente vai sair de um ponto e ir para outro, não precisa atravessar, por exemplo, ir para o centro da cidade, ou atravessar um outro trecho que é mais movimentado, como eu diria, né, o avô, você já tora por aí, já corre. Aqui dá para torar, né? Você veja, quem for para Siqueira Campos hoje, que é o comércio que está crescendo muito, tem que ainda vir aqui pela Carlos Cavalcante.
né? Ou já ali pelo Lago do Lariz você chega mais ou menos ali atrás da Siqueira também. Mas dá para fazer outras interligações importantes. A cidade precisa unir. Talvez a maior interligação da cidade seja a urbanização da Souza Naves e da própria Presidente Kennedy, que hoje corta a cidade no meio, né? É a rodovia. É a rodovia. Existem outras ideias aí de fazer os contornos, mas precisa ligar, como mais ou menos a linha verde em Curitiba, né? A linha verde em Uhum. Curitiba ligou a cidade, era uma rodovia, saiu o contorno, hoje praticamente é uma avenida de comercial ali, né? Ô, Márcio, estão perguntando para mim aqui, o que que vai sair perto da Daju, que você falou? A Cobasi, A Cobase. Cobasi é mais uma empresa de pet, né? Porque as empresas de pet estão crescendo Então, muito, 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 né? Hoje todo mundo tem um cachorrinho em casa, um gatinho em casa. E aí antigamente você dava um osso pro cachorro e dava um pano ali para ele dormir, né? Hoje tem tudo, né? Tem sim. fraldinha, Uhum. tem tapete higiênico, tem Tem é, shampoo, tem condicionador para e pet. a gente tá fazendo uma experiência de colocar alguns produtos pet por conta da Chicória, nossa personagem tá colocando ali na loja Centro, frente ao Ponto Azul, alguns produtos pet para fazer uma experiência. E é engraçado, né? Porque tá lá, ó, a gente tá acostumado a cadastrar os produtos, colchão, TV, agora ali, já temos um produto chamado, por exemplo, macaco peludo, né? Rato, nós temos ratinho, né, para os gatos, então tem de tudo um pouco. E a galera gosta, né? O pessoal adora se agradar um cachorrinho. Inclusive, esse final de semana teve ali no Augusto, no Lago do Lariz, nós estivemos lá, que eles chamam um fim de semana para os animais. Todo mundo leva seus pets lá, e é muito, muito legal isso aí. E gera uma economia, né? Gera Uhum. um ciclo econômico interessante. Verdade. São 7h54 para encerrar esse assunto aqui, Márcio. Você falou do o Max Atacadista que inaugura hoje também na cidade mais uma loja. Abre a sua segunda Max Atacadista ali na Monteiro Lobato, né? É hoje, não Monteiro. sei que horas, É se é a hoje, é partir das hoje. 10, né? É hoje, é hoje. E mais um mercado aí para a cidade, mas o que mais importa, mais empregos, né? E naquela região ali que está crescendo muito. São 7h54. O Márcio tem uma reunião importante também em Castro, né? É isso? Opa, Marcelo, nós ainda, né, estamos envolvidos aí com o dia a dia político da cidade, da região. Queria apenas fazer um comunicado. Ontem, né, todas as principais lideranças empresariais, algumas entidades, alguns prefeitos se reuniram em Castro ontem. Pessoal de Tibagi, de Piraí do Sul, pessoal de Carambeí, daqui de Ponta Grossa, para poder se reorganizar em relação a uma campanha de um certo presidente, né? Inclusive eu falei para você aqui, né, que acho que na rádio é importante que haja, né, a equalização das questões. Em breve pode ser alguém aqui que venha falar sobre como é que está a organização do Lula aqui em Ponta Grossa, né? Mas em relação ao do Bolsonaro, falta praticamente 2 semanas e meia, né, praticamente 15 dias úteis. Então a região toda está se organizando, né? Principalmente o pessoal da área de agro. E é interessante, eu queria até comentar contigo, porque é, teve ontem um palestrante e mostrou um mapa, né? Um mapa de como foi o primeiro turno em todo o Brasil. E você vê, claro, aquelas manchas vermelhas lá no Nordeste, onde o Lula teve mais votos. É, uma mancha muito grande vermelha ah, no extremo do Rio Grande do Sul. Me surpreendeu bastante isso, né? E manchas azuis em extremos também, como lá em Roraima, lá no Acre, que coincidentemente são estados que têm uma fronteira, por exemplo, com a Venezuela, no caso de Roraima, né? Interessante essas, essas averiguações, vamos dizer assim. Mas no Paraná, olha que interessante, nós tivemos muitos votos aqui nessa região de Ortigueira, de Tibagi. O Lula foi vencedor dessa região aqui. A gente muitas vezes acha o Paraná, Santa Catarina, região sul, é mais de direita, mas teve muitas, muitas votações ali também. E Ponta Grossa, Castro, Crambi, interessante, né? É a maior mancha azul de todo o país, é ali. Né? Aqui, por exemplo, até está tendo uma competição saudável entre os prefeitos, né? Ontem mesmo lá com o Ricardo Barros, fizemos aí uma brincadeira, quem que vai fazer mais voto no segundo turno, né? Ponta Grossa fez 75%, 73%. Maringá fez 75%, né? Nós tivemos aqui na região também de Castro, Canambi, essa percentual. Então eu acho interessante, né? Faltando praticamente 15 dias,
pessoal se mobilizando, Sim. fazendo esse trabalho. Afinal de contas, é um momento importante, né, da nossa democracia, do nosso país, e é uma forma de toda a comunidade se envolver, aqueles que gostam de se envolver com essa questão. E vai aquecer ainda mais, né, Márcio? Porque a gente tem dois debates importantes, né, que são tradicionais. Um da Band e o último debate que é da Rede Globo. Eu acho que os dois candidatos já, inclusive, anunciaram que vão participar desses Tem dois um debates. sábado, é domingo agora, né? Acho que a Band vai Se eu não me anunciar, engano, é domingo. do É, consórcio. Mas vai ser importante, Marcelo, que nem ontem nós assistimos os debates, por exemplo, de São Paulo, teve o Tarcísio versus Haddad. E teve muitas propostas ali. Eu acho que é importante esse segundo turno justamente para que a gente possa ouvir propostas. Infelizmente, primeira semana começou de novo com muitos ataques. muito. Ataques ligados muito às questões de costumes e coisas inacreditáveis, né? De um candidato chamando outro de canibal. Quer dizer, Canibal. é um negócio É que saiu absurdo. essa notícia ontem, né? Até o grupo lá que, enfim, que cuida da campanha do Bolsonaro foi até a justiça para que não usasse isso contra ele durante a campanha. É que, eu acho que, se não me engano, foi uma entrevista em 2016 que ele deu pro New York Times, que ele começou a falar lá, não sei se é tom de brincadeira, enfim, que ele comeria índio com banana, que ele foi visitar uma tribo. A grande questão das campanhas é que existe uma guerra de narrativas, né? Então você pega um pedaço de uma entrevista e faz uma recorte, narrativa, um recorte, né? E é dos dois lados isso. Sim. Esse do canibal, por exemplo, eu vi toda a entrevista lá. Ele diz que é uma tribo que tem lá, não sei aonde, que eles realmente cozinham o cidadão que morreu lá. E eles iam lá para ver. Né? E daí, claro, fizeram pergunta para ele, você comeria? Né? Eu acho que é um negócio absurdo, né, o que acontece aqui no país, essas discussões. Então eu espero que nesses próximos debates a gente possa saber o que vai acontecer, né, Alto no nosso nível, país. né, Márcio? Que Alto não se nível. fale dessas picuinhas e que se fale mais do Brasil. Principalmente sobre a questão econômica, dos empregos, da segurança. Então as pessoas estão ávidas por isso. E o candidato que souber entrar nesse assunto sem aqueles ataques mútuos, e agora sem o padre, acho que dá para fazer um debate legal aí, né? Exatamente. 7h59. Ainda nessa linha. Deixa eu falar aqui, a gente estava na dúvida, o Max Atacadista inaugura hoje mesmo, tá? 50 milhões. 50 milhões? É isso mesmo, produção? Sim, o investimento foi de 50 milhões de reais. O Max vai ficar ali no Jardim Carvalho e é a 5ª unidade do grupo Mufato. Então, inaugura hoje, nessa terça-feira, aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, parabéns aí ao Atacarejo, Márcio. É verdade, Atacarejo que é nova sensação aí, né? As pessoas, inclusive, o pessoal todo está mudando as suas bandeiras para atacarejos, onde as pessoas podem comprar um pouco mais em conta, os mercados têm ali um custo administrativo menor e acaba criando um ciclo virtuoso, onde as pessoas compram mais barato e eles conseguem, né, ter uns custos reduzidos. É interessante, é um modelo que está vindo muito forte aqui para o Brasil, que veio dos Estados Unidos. Né? Isso, parabéns. E o grupo é nosso parceiro aqui do grupo GTCom. Parabéns. 8h. Ô, Márcio, eu vou ter que perguntar isso aqui para você. A gente estava falando aqui de política, tal, da campanha, as coisas estão acirradas, a temperatura tá bem alta. Nós tivemos um caso ontem que repercutiu em todo o Brasil. Não foi só aqui na nossa cidade, na região, mas em todo o Brasil, que foi uma professora que ela fez um gesto nazista durante a aula. E ontem isso daqui nas redes sociais bombou, né? E me parece que a última informação é que a professora ela foi demitida. Não tinha, né? Ainda mais o fato da nossa querida irmã Edith, que nós sabemos aí da sua índole, das suas questões. A irmã Edith sempre foi muito neutra nessas situações, porque sabe que dentro de um colégio, como dentro de uma empresa, dentro de qualquer local, você tem pessoas de todas as nuances e todas as ideologias, né? Então você tem que respeitar ficando neutro quando você tem uma empresa, um caso, uma escola. Mas, infelizmente, fica mais uma vez Ponta Grossa sendo colocada, né? Nós já vimos tantas coisas acontecendo aqui na cidade. A gente tem aí, você vai falar do Operário. O Operário é uma forma da gente divulgar, né, a nossa cidade de forma positiva. Aí vem alguém e faz esse tipo de situação. Isso me lembra o que já aconteceu em Ponta Grossa, que foi, né, em motivo de notícia nacional. O banheiro transparente, o cocôzão, que quando você mostra o cocôzão lá pra fora, ninguém acredita naquilo, né? Quem teve uma ideia de pegar e colocar uma tora lá em cima num poste, né? E já não tem, né? Tiraram faz tempo. Pegou fogo, né? Pegou fogo? Pegou fogo. Pegou fogo. Acho que botaram fogo, de tanta vergonha que tinha que troço. Banheiro transparente. Aí a vereadora
sequestrada, né? Que foi algo assim, autossequestrada, né? E agora uma professora, né? E não adianta ela dizer, não, eu cocei a cabeça e fui apontar para o armário. Não, ela faz realmente a suástica que fala, né? Ela pega no... É como se fosse uma continência e Isso. estica o braço. Ela disse que ela Ó, estava... eu fazendo aqui ao vivo, que já vão dizer que eu estou fazendo ali, ó. Não, o Márcio Eu só estou tá demonstrando o que a professora o que fez. que ela fez. Ela disse, Márcio, que ela fez uma saudação à bandeira, mas não se sauda a bandeira daquela maneira. Não, não se salda. Aquilo ali é realmente algo que a gente vê muito, né, nos documentários do nazismo, principalmente, que é a saudação do Hitler, né? E, puxa vida, né? E vai, claro, né? A imprensa adora um like, né? E acaba focando muito nisso. E ontem foi. Só que aquela história, né? A professora foi punida. E há tantas informações, e há tanta coisa que aparece que eu te dou 2, 3 dias, já some, vem outro assunto e assim vai, né? Muito assunto, muito assunto. Então ficou para trás. Eu imagino que e Deus me livre se alguém da imprensa, principalmente os de fora, comecem a querer comparar esse tipo de situação com a nossa cidade, com as pessoas que aqui moram, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi um gesto isolado e nosso carinho aí, principalmente com a irmã Edith, que a gente sabe o quanto ela é um patrimônio aí da nossa cidade e ela fez bem de ter mandado embora, né? Verdade. Você citou aí, Márcio, daí o pessoal já começou a falar aqui Ponta Grossa, os motivos que Ponta Grossa, né, é a Em cidade, matérias nacionais? é a cidade mais louca do Brasil, a cidade mais crazy do Brasil. Bom, o monumento lá do Cocôzão, você já falou, tá aqui. O banheiro transparente também, o pessoal já falou. Podia Você fazer, falou né, um campeonato das melhores, né? das melhores, né? um top hits. A vereadora sequestrada A aí vereadora também. sequestrada. O chafariz aqui de cima. O chafariz do... Por que o que chafariz jogaram... será? Acho que o chafariz porque uma vez Ah. colocaram sabão em pó, é isso? É bem isso, mano. Não. Exatamente. Agora o banheiro transparente ele superou, né? Porque realmente eu fui conhecer lá. Realmente você entrava no banheiro e tinha toda a visão ali do Parque Mental. É interessante, né? Interessante, né? Imagina. Você lá vai pensar na vida e tal, e você já vê a paisagem lá. O problema é que os outros iriam ver você também. Esse que é o problema. Eu vou tentar resgatar aquilo que, né, Ponta Grossa acabou sendo notícia exótica no país, porque tem outras situações aí, né? Estão citando aqui a festa do chopp, que quase ficou sem chopp. Eu não me lembro dessa. Essa foi o problema. O show acabou sendo cancelado. Eu não sei essa daí. Lombada embaixo do semáforo? Esse é bom. Esse tem uma lombada embaixo do semáforo, se não me engano, é na Fresco Burdo. O Profeta do Ponto Azul, essa aqui eu me lembro. O Profeta ali, né? Ele ficava no Ponto Azul. Cada cidade tem o seu, né? Por exemplo, lá em Curitiba, eu lembro muito bem lá que tinha o Oil Man, né? Que era um cidadão que se besuntava e saía de bicicleta só com uma sunguinha lá. O Henrique Cristo. Acho que aqui em Ponta Grossa, se for pegar em personalidades, talvez a gente vá lembrar da Xuxa. Olha aqui, eu tô lembrando. Tá lembrando da Xuxa? Xuxa do Calçadão. Como não lembrar da senhora que alegrava as compras na feira? A Xuxa aqui é falecida. Né? Falecida. Falecida. Tem um cidadão que anda pela 15 aí, que é querido por todos, né? Que se chama Lalau. Sim. O nosso querido Lalau anda pra lá e pra cá. Mas já teve outros casos de gente ali que saiu do hospital peladão, né? Sim, também. Teve esses dias alguém andando ali pela Vicente Machado de só de A pessoa de tá biquíni. lembrando de muita coisa aqui. A Mulher da Pomba, inauguração de Lombada. Mulher da Pomba, Mulher da Pomba. Eu conheço a noiva do Portão Norte lá do Tresbib. Eu era do Exército, eu era milico lá e eu vi essa noiva, viu? Eu me lembro da mula sem cabeça aqui nessa região de... Sabe que a gente entrega a nossa data de nascimento, mas quando você fala assim, sabe essa região aqui? Antigamente era tudo mato. Mas era mesmo, né? Essa região toda aqui não tinha nada, né? Ali, por exemplo, ontem eu fui pro Lago do Larizo, você entra ali na Vergani, você chegar na Vergani não tinha mais nada, né? Hoje tem toda aquela parte de baixo ali, bem interessante para a cidade. Muito bem, Marcílio. Isso aí, Márcio. Olha aí, viu? Não falamos muito pouco de política. Quero agradecer, né? aí o fato do Márcio Martins não ter vindo aqui me encher o picuá com política. Mais semana que vem ele vai estar aqui e vai colocar você contra a parede aí. São 8h06, Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso
Manhã Total, a gente falando de vários assuntos, né? E principalmente essa boa notícia para o comércio aqui da nossa cidade. Exatamente, mais empregos e muita coisa boa vai chegar aí nos próximos meses, tenho certeza disso, que independente de qualquer governo, o que faz aí a cidade crescer são os empreendedores e os trabalhadores. Valeu, Márcio. Obrigado.